O presidente Lula conversou com os presidentes da Turquia e do Irã sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Nas duas ligações, Lula pediu apoio dos países para a criação de corredores humanitários e resgate dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Na conversa com o Irã, país que representa apoio político ao Hamas, Lula fez um apelo pela libertação de todos os reféns e enfatizou que esse seria o melhor sinal para garantir o que o presidente do Irã defendeu na ligação: o fim imediato dos bombardeios em Gaza. Com a Turquia, de acordo com o Palácio do Planalto, o presidente Lula reforçou a necessidade de um cessar-fogo. Em resposta ao apelo, o presidente turco se dispôs a ajudar no que puder pela saída dos brasileiros em Gaza. Caio Coppola, a atitude do presidente Lula deve facilitar a retirada de brasileiros da faixa de Gaza? Muito boa noite. Muito boa noite, Leandro. Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite à nossa audiência. Olha, não há nenhum motivo para acreditar que os brasileiros eles sejam priorizados em detrimento de outros estrangeiros que buscam sair da Palestina. O que salta aos olhos, isso sim, é o esforço de propaganda do governo petista em torno desse conflito. O Lula é uma coleção de platitudes, de lugares comuns aí do bom mocismo e também de frases de efeito sem qualquer repercussão prática. Vamos dar uma olhada. O mais importante é que crianças, idosos e mulheres não sofram as consequências daqueles que querem guerra, disse Lula ao presidente do Irã. O Irã, uma teocracia que oferece apoio político e apoio econômico aos terroristas do Hamas. O Irã, um país onde se apedrejam mulheres adúlteras. Aliás, quando foi presidente da República teve chance de intervir contra o apedrejamento de mulheres, o Lula disse o seguinte, aspas, é preciso ter cuidado, porque as pessoas têm leis, as pessoas têm regras. Se começarem a desobedecer às leis delas para atender a pedidos dos presidentes, vira uma avacalhação. Bom, mas vamos ver o que mais o Lula falou nessas ligações. É preciso conversar com os dois lados. É preciso explicar que a guerra só significa retrocesso. Uau! Que gênio pacifista o Lula da Silva. Nem parece o garoto propaganda das ditaduras latino-americanas que alegou que a tortura, a prisão e o assassinato de opositores políticos na Venezuela não passava de uma narrativa. Também a diferença aqui é que a faixa de Gaza, ela tem o quê? 2 milhões de pessoas, isso no total. E a Venezuela, segundo a ONU, tem 5 milhões e 400 mil cidadãos espalhados pelo mundo, fugindo da narrativa de violência, da narrativa de fome e da narrativa de miséria do companheiro Maduro. Mas, enfim, como todo mundo sabe, o Lula é muito querido pelo Hamas e a sua eleição foi publicamente celebrada pelos terroristas. Ele devia usar essa boa fama que ele tem justo aos extremistas, para convencê-los a pegar um pouco mais leve. Vamos ver aqui o que diz o Estatuto do Hamas, o Hamas que o PT se recusa a chamar de terrorista. Eu vou ler aqui para vocês trechos do artigo 13. O número do artigo é só uma infeliz coincidência. Aspas, iniciativas de paz, propostas e conferências internacionais são perda de tempo e uma farsa. Tais conferências não passam de um meio para dar poder aos hereges, para se instituírem como árbitros sobre terras muçulmanas. E quando foi que infiéis, hereges, tiveram posições equilibradas para com os fiéis observantes? Continuo lendo entre aspas. Os judeus nunca ficarão contentes, tampouco os cristãos, a menos que se siga a religião deles. Os hipócritas não podem ser superiores aos crentes e devem morrer em desgraça e aflição. Não há solução para o problema palestino a não ser pela jihad, pela guerra santa. Talvez a única solução possível para esse conflito seja enviar o senhor Lula da Silva diretamente para a faixa de Gaza, para que ele explique pessoalmente para os terroristas do Hamas que sequestrar civis, que estuprar mulheres, que assassinar bebês inocentes é uma coisa muito feia e que o caminho para a paz se constrói com diálogo e com a libertação de reféns indefesos, não pregando o genocídio judeu no estatuto da sua própria organização e usando a sua população civil como escudo humano. Zé Eduardo Cardoso, a atitude deve facilitar a retirada de brasileiros de Gaza? Muito boa noite. Bem, boa noite. Eu acho que qualquer atitude de um presidente da República que defenda a paz tem que ser apelos dramáticos para aquelas pessoas que estão propensas à guerra.
Ou seja, é óbvio que quem está propenso à guerra é que recebe o apelo da paz. Eu não vou fazer apelo da paz para quem não está em guerra. Não é? Me parece que é uma coisa absolutamente lógica e difícil de ser contraposta. Né? É por isso que Lula se dirigiu ao Irã, se dirigiu a outros países, como também já se dirigiu a Israel e a todos. Então, eu acredito sinceramente que qualquer tentativa de ideologização pela ótica política interna de acertos, ela acaba sendo, na verdade, uma tentativa, esta sim, de explorar politicamente o resultado de uma guerra que não devia ser explorada politicamente, tem que ser colocada para o fim. Acabou. É isso que nós precisamos, paz. E nesse ponto, eu tenho visto situações bastante curiosas em que, primeiro, se apagam fatos da história, que não podem ser apagados. E com que tentativa? Na tentativa de se confundir causas com justificativas. Uma coisa é a causa, outra coisa é a justificativa. Por exemplo, eu tenho uma situação em que, indevidamente, de forma horrorosa, inaceitável, foi praticado um ato de terrorismo contra Israel. O que eu tenho aqui? Eu tenho alguma justificativa possível para isso? Não. É injustificável, mas eu tenho uma causa. A causa é tudo aquilo que comprovadamente antecedeu ao bombardeio. A situação de Gaza cercada, falta de alimentos, o controle, os ataques. Eu narrei ontem, não vou ficar repetindo, eu acho que fica muito chato isso, ficar repetindo coisas, mas eu narrei ontem todo um conjunto que os jornais com Google podem demonstrar do que aconteceu de ataques de Israel a Gaza. Justifica a situação do ataque? Não. Mas a causa foi aquilo que se verificou e motivou indevidamente o ataque. Como também eu não acredito que o que aconteceu hoje, o que vem acontecendo de bombardeios na faixa de Gaza, tem uma justificativa, tem causas. Israel, por força do ataque indevido que sofreu, bombardeia a faixa de Gaza. Ontem tinham morrido 300 crianças, hoje explodiu um hospital. Um hospital, crime de guerra, claro. Qual é a causa? A causa é o ataque indevido que foi feito em Israel. Isso justifica? Não. Nada do que está acontecendo hoje, nos ataques da faixa de Gaza, ao cerceamento da entrada de alimentos, ao ataque de hospitais, justifica. E o que um presidente da República deve fazer numa hora como essa? Apelos pela paz. Parem. E vai se dirigir a quem? A quem pode entrar na guerra. É uma coisa tão elementar, né, que eu não vejo o menor sentido em eu ficar associando Venezuela, que não tem nada a ver com esse comportamento do Lula. Podemos discutir Venezuela uma hora, podemos discutir Cuba outra hora, tudo pode ser discutido e deve ser discutido, mas colocar tudo numa mesma panela, eu acho que perde muito o significado da análise que se pode fazer. O presidente Lula agiu corretamente, como se dirige corretamente a Israel, como se dirige corretamente a todos os líderes políticos envolvidos. O que nós precisamos de paz. Parem de invocar causas para terem comportamentos sem justificativas. Essa é a regra que deve ser colocada em defesa da humanidade e da ética humana. Parem de fazer crimes de guerra, como aconteceu hoje, como aconteceu no ataque a Israel. Isso não terá fim? Nós vamos matar uns aos outros até quando? Tá certo, presidente Lula. Senhores, o governo brasileiro acompanha com atenção a visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Israel nesta quarta-feira. Caio, você acredita que essa visita pode facilitar o avanço nas negociações para a abertura de um corredor humanitário? Exatamente. A presença de um poder tão, vamos dizer assim, tão superior, né, quanto o poder bélico americano, né, junto com a presença física do presidente, ele desenrola aí uma série de consequências, entre elas a dissuasão, né, dos atos de guerra. Eu acho que, inclusive, de ambos os lados. Então, eu acho que é uma influência positiva, né, diferente, por exemplo, das palavras do Lula, que, como eu demonstrei aqui, não tem efeito nenhum, porque, primeiro, o Brasil não tem uma posição tão privilegiada, mas, além disso, porque elas não atacam o cerne da questão. São, como eu disse, são platitudes, são truísmos, são simplesmente frases de efeito, né, endereçadas aí a ouvidos surdos. E as coisas não são
tão simples, né? A gente fala aí de corredores humanitários. Eu peguei aqui uma matéria especial publicada ontem pela CNN sobre a passagem de Rafah, né, que fica naquela divisa entre a faixa de Gaza, né, que é controlada pelos terroristas do Hamas, e o território egípcio. A matéria diz o seguinte: 3 lados. Para que a passagem volte a funcionar normalmente, é preciso que as negociações avancem entre Egito, Israel e autoridades palestinas. As negociações incluem termos para a saída de estrangeiros, que é a prioridade, né, das democracias ocidentais, inclusive do Brasil, obviamente, termos para a chegada de ajuda humanitária em Gaza, que é uma prioridade urgente dos palestinos, né? E termos para a libertação de reféns israelenses em poder do Hamas, obviamente, prioridade absoluta de Israel. Então, aqui você tem o primeiro impasse, né? O Estado vítima, ele não deseja fazer concessões, né, aos seus agressores terroristas, né? Pelo menos não enquanto os reféns, incluindo aí os civis, não estiverem em segurança. Só que a reportagem da CNN, ela traz um outro elemento que é muito pouco discutido no debate público, que é o papel do Egito e as inclinações ideológicas do governo e do presidente egípcios. O presidente do Egito declarou o seguinte, aspas, há um perigo quando se trata de Gaza. Um perigo grande, porque a saída dos palestinos de Gaza significa o fim desta causa. Olha só, Zé, você falou da causa? Está aqui, a causa palestina. É importante que o povo de Gaza permaneça de pé e nas suas terras. Ou seja, além da preocupação que eu considero muito legítima, né, com a migração em massa para o seu território, as autoridades egípcias, elas também se mostram simpáticas aos objetivos, às causas do Hamas e preferem que a população de Gaza, mesmo em sofrimento, lá permaneça. Provavelmente também é essa a intenção dos terroristas, que estão sim dispostos a manipular e a sacrificar o seu próprio povo em nome da sua ideologia. Uma ideologia que, como eu li aqui, é uma ideologia xenófoba, é uma ideologia genocida, é uma ideologia fundamentalista. E eu não canso de ler, vou ler mais trechos aqui do Estatuto do Hamas, né? Isso aqui é no preâmbulo. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele. Israel, com sua identidade judaica e o povo judeu, estão desafiando o Islã e os muçulmanos, que a covardia não conheça descanso. E aí, retornando para o famigerado artigo 13, que trata de, aspas, soluções pacíficas, iniciativas e conferências internacionais. Diz o seguinte, as iniciativas, assim chamadas soluções pacíficas e conferências internacionais para resolver o problema palestino, se acham em contradição com os princípios do Hamas, pois ceder uma parte da Palestina é negligenciar parte da fé islâmica. E é à luz desse princípio que seus membros são educados, são doutrinados e lutam a jihad, a guerra santa, a fim de erguer a bandeira de Alá sobre a pátria. Muito, muito difícil mesmo dialogar nesses termos, né, com alguém que prega não a sua desocupação de territórios, não, o seu extermínio, a sua destruição, que não reconhece o seu direito de existir. E não à toa, é por isso que esse grupo tão radicalizado está disposto a matar bebês a sangue frio, a ordenar o estupro em massa de mulheres, a sequestrar idosos, né? A destruir a vida de centenas de jovens, né, com rajadas de metralhadora em um festival de música. É disso que a gente está falando. E tudo bem, não vamos então confundir justificativa com causa, vamos tratar do conflito em tela. Ué, a gente não viu as cenas? O Zé, ele foi muito prolífico em ler a quantidade de ataques de Israel. Zé, você que é super obcecado por não esquecer uma parte da história, por que você só leu as retaliações de Israel a ataques, né, vindos da faixa de Gaza ou vindos da Cisjordânia, né? Aliás, por que você não mencionou que todos esses ataques foram provocados por ataques anteriores desses grupos extremistas, incluindo aí homens-bomba? Ou Israel, por livre iniciativa, saiu bombardeando agora a faixa de Gaza? É óbvio que não, é óbvio que não. Ele faz isso em reação, e essa reação é legítima, embora com tristeza, é preciso reconhecer, ela tenha como efeito colateral o sofrimento de tantos civis. Mas não tem nem comparação uma situação com a outra. Israel é vítima, Hamas é agressor. E assim que o debate internacional deveria se pautar. Mas, infelizmente, tem gente que inverte todos esses valores. Zé, qual a sua opinião?
Bem, primeiro, é simples porque eu não li todos os ataques que foram feitos a Israel, porque o Caio tinha acabado de ler. Simples, eu não preciso repetir. Ele falou o que ele está sempre dizendo, ou seja, que Israel é vítima, que não tem ataques para o Hamas. Até pedi outro dia que eu montasse a matéria de jornais, eu falei, por favor, dê um Google. Não é tão simples. Então, como ele estava omitindo essa parte, eu li a outra agora. Que realmente nós tivemos um ataque no dia 8, que nós tivemos situações de ataque radicalizado do pessoal do Hamas. É verdade. Aliás, eu tenho dito, um extremo alimenta o outro. Ou seja, como o Caio só lê um lado, eu dei o outro para dizer o quê? Que um extremo alimenta o outro. Se por um lado eu tenho o extremismo do Hamas, eu tenho o extremismo do atual governo de Israel, do Netanyahu. Caio, eu te li, da mesma forma que você lê todo dia esse bendito manifesto do Hamas, que eu discordo, eu te li mensagens de membros do governo Netanyahu dizendo que as mães palestinas tinham que ser mortas para não dar nascimento a serpentes. Por favor. Eu acho que isso não é para rir, né, Caio? Ou seja, mandar matar mães palestinas não é digno de riso, como matar também judeus não é digno de riso. Isso não é engraçado, isso é feio. Isso é desumano. Eu estou rindo do seu argumento, tá, Zé? Não da morte de mães. Caio, eu te respeito nos seus argumentos, por favor, respeite os meus. Eu não vou rir de você. Não ria, é feio. Não estou rindo de você, Zé, estou rindo do seu argumento. Não, mas ao rir do meu argumento, você está desqualificando uma ideia. Apresente argumentos. Não faça assim, é feio. Não é bem educado, Caio. Por favor, eu não vou rir, eu vou no gargalhar Zé, dos seus cuida argumentos. da sua educação que eu cuido da minha, por favor. Mostra mais uma vez a sua deselegância, Caio. Não é bacana isso. Não acho que é legal. Isso foge um pouco ao padrão do bom debate, não é? Eu não vou gargalhar, eu posso até sorrir, gargalhar jamais. É feio. Segundo ponto, eu não vou desqualificar o Brasil também não, Caio. Eu amo esse país e não é porque eu amo que eu vou desqualificar dizendo que o Brasil não está à altura de intervir em relações internacionais. O Brasil deve intervir, ele tem uma excelente diplomacia. Nós somos um povo respeitado. Não somos uma potência como os Estados Unidos? Não somos. Não somos. Mas nós somos respeitados. E a melhor coisa para ser respeitado, sabe qual é, Caio? Se fazer respeitar. Quando eu desqualifico o meu país, dizendo que, embora presidindo o Conselho das Nações Unidas, eu não posso dar opiniões que eu não posso defender a paz, eu estou desqualificando o papel, não de Lula, não da pessoa física, mas do presidente do meu país e mais, do meu país. O Brasil está à altura, sim, de intervir em questões internacionais, pelo seu povo, pela sua diplomacia, pelo seu histórico. Então, portanto, não como brasileiro, mas como quem observa o mundo, eu não posso aceitar e tenho que repudiar a desqualificação do Brasil na atuação que faz nesta guerra e no cenário absolutamente internacional. Então, portanto, respeitosamente, Caio, eu acho que o Brasil tem que ser respeitado. Bom, respeitosamente, Zé, eu não desqualifiquei o Brasil em momento nenhum. Eu simplesmente... Não, eu fiz uma crítica às falas do presidente da República que estão descoladas com a realidade. Não. Só vê o replay, não, por favor. Zé, o impacto... Você mesmo reconheceu que o impacto diplomático do Brasil não pode ser comparado ao impacto diplomático dos Estados Unidos da América. Isso não é desqualificar o país. Para falar isso para mim, não. Eu acho que o que desqualifica o Brasil, aí sim, é o partido, certo, que governa o país, traçar uma falsa equivalência entre os assassinos do Hamas e um Estado democrático, Zé. Isso sim. E por isso eu dei risada do argumento. E desculpa se a risada foi sonora e se converteu numa gargalhada. Próxima vez vou tentar fazer porque eu não quero interrompê-lo. Agora, eu tenho todo o direito de dar risada, lógico. Se você tratar terroristas como um Estado democrático, né? Caio, só me resta dar risada. Porque isso há uma diferença entre... Não faz sentido, Zé. Há uma diferença entre o argumento e a desqualificação ao argumento. A gargalhar de um argumento de uma pessoa é ridicularizá-lo. Eu não ridicularizo seus argumentos por mais absurdos que eu usar. Zé, eu já vi você usando de ironia e sarcasmo aqui N vezes. Inclusive zombando de réus idosos do 8 de janeiro e uma série de outras situações de mau gosto. Eu já vi você zombando de pessoas que são caras a mim. Nem por isso eu fico aqui te passando pito. Por isso que eu falo, cuida do seu discurso, que eu cuido do meu. Caio, eu cuido do meu discurso
discurso. Agora, se eu não puder do respeito que eu mereço. Se não me sobrar nem a risada... Cuidar do... Não é porque Senhores, eu peço que cada um fale a cada momento, porque senão o telespectador não vai entender. Por favor, primeiro Caio, depois o ministro. 30 segundos. Não preciso. Eu acho que isso sim desqualifica o debate. Né? Você gastar minutos falando de mim e eu gastar minutos em minha defesa, especialmente repondo a verdade dos fatos, né? E corrigindo distorções ao meu discurso. Falar que eu desqualifiquei o Brasil. Não, para mim o que desqualifica o Brasil é a presidência do senhor Lula. Né, que usa meias palavras para se referir ao terrorismo do Hamas, que estende tapete vermelho para a ditadura. 30 esse tipo segundos, de coisa. Zé, por favor, 30 segundos para você. Não dá, né, Zé? Lula foi eleito pelo povo legitimamente, como tal deve ser respeitado. Segundo ponto, Caio, eu não posso concordar que gargalhar de um argumento seja uma forma respeitosa de se combater, de se travar um debate de alto nível. Eu posso rir, eu posso ironizar, isso faz parte da técnica argumentativa. Agora, gargalhar não é bom nem para você, a meu ver. Ou seja, eu sinceramente não acho que um debate fica de bom nível nesses termos, como nós sempre fazemos. Então, não é que eu cuido de mim apenas, eu cuido do meu respeito. E eu não gosto de ser desrespeitado e, como tal, eu reajo. Vamos fazer um rápido intervalo agora, mas a seguir, relatório da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro indicia o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente volta já já.